as coisas chegaram aonde estão. Muitos, nos últimos anos, têm se levantado para mostrar como o Ocidente está se perdendo e se entregando para ideias e filosofias que estão corroendo por dentro. E acontece que toda essa mudança não aconteceu da noite pro dia. Na verdade, foi uma caminhada de longos anos que culminaram no momento em que nós estamos vivendo. Nesse vídeo, nós vamos explorar quais são as raízes de toda a confusão que nós estamos vendo hoje e qual deve ser o papel do cristão neste mundo de hoje. Recentemente, eu assisti uma palestra do Dr. George Grant, que é um historiador e pastor reformado, em que ele aborda a mudança cultural que aconteceu no Ocidente. E para isso, ele puxou todo o contexto histórico desde o século XIX, analisando todas as ideias que foram concebidas lá e o seu impacto até hoje. Mas, além disso, ele também nos trouxe um contexto bíblico que nos ajuda a entender qual deve ser o nosso papel como cristãos em situações como a que nós estamos vendo hoje. E esse conteúdo é tão bom que eu quero conversar com vocês exatamente sobre isso. E para entender tudo, nós precisamos lembrar de como o inimigo das nossas almas atua. Satanás não busca simplesmente destruir as coisas boas e verdadeiras que existem. Na verdade, o que ele faz é tentar criar falsificações daquilo que Deus já fez. E assim, ele simplesmente tenta recriar as suas versões utópicas e distrair daquilo que Deus faz. E tenta fazê-lo completamente à parte de Deus. A sua forma de agir é tentar falsificar o reino de Deus, como nós vemos desde Gênesis, no jardim e também em Babel. Mas a questão, como o Dr. George Grant mostra, é que ele não tem uma estratégia própria nem uma história própria. Por isso, tudo que ele pode fazer é imitar, manipular, distorcer e minimizar a única história verdadeira e a única grande estratégia. Assim, durante a história, o que ele fez foi tentar imitar e roubar uma página do nosso livro de estratégias. E vamos observar então o momento histórico em que tudo isso foi implementado na prática. E lembre-se que George Grant é um historiador, então várias das coisas que nós vemos aqui vão ser conexões muito interessantes que logo mais você vai perceber. E logo após a Primeira Guerra Mundial na Itália, dois homens se levantaram para tentar subjugar a civilização ocidental e criar um novo sistema. Eles eram Benito Mussolini e Antônio Gramsci. Gramsci era um intelectual que foi para a União Soviética estudar com homens como Stalin e Trotsky. E todos eles tinham um objetivo comum, que é destruir tudo o que é certo e verdadeiro na civilização ocidental. E dessa vez, eles resolveram usar uma estratégia diferente. Porque até aquele momento, as revoluções marxistas que tinham acontecido tanto na Europa e na América do Sul não tinham dado certo. Então Gramsci estudou os volumes de Das Kapital, de Karl Marx, e descobriu que aquilo não faz sentido. Mas ele ainda tinha o mesmo objetivo de Marx: derrubar o cristianismo, destruir os fundamentos da liberdade e da civilização ocidental, abrindo as portas para uma nova era. E com isso em vista, Gramsci disse algo perturbador. Olha só essa citação dele: "Odeio os indiferentes. Acredito que viver necessariamente significa tomar partido. A indiferença e a apatia não passam de perversões persuasivas. E assim, a indiferença é o peso morto da história." E ele diz: "Temos de abrir as portas do inferno." E em outro momento ele diz assim: "O mundo antigo está morrendo. O novo mundo luta para nascer. Agora é a hora dos monstros. Vamos imaginar o que pode ser sem o fardo do que já foi." Esse foi Antônio Gramsci em 1931, que é o pai do marxismo cultural. E para esclarecer, se você não é tão familiarizado com o termo marxismo cultural, ele não se restringe a um sistema econômico de comunismo apenas, mas ele também diz respeito à implementação de ideias antibíblicas como ideologia de gênero, desvalorização da vida com o aborto, desvalorização da família e várias outras ideias perversas como essas. Mas voltando, perto dessa época em que Gramsci disse isso, tinha um outro grupo se reunindo com o mesmo objetivo em vista, só que era na cidade de Frankfurt, o que ficou conhecido depois como a Escola de Frankfurt. E ali, William Reich e Herbert Marcuse desenvolveram a chamada a estratégia do manto.
E para eles, se eles pudessem dominar o manto do judiciário, o manto da ciência, o manto da academia, o manto da igreja e todo o manto da cultura, eles poderiam dominar a cultura e o mundo inteiro em uma geração. E aconteceu que naquela época eles tinham uma rivalidade com as outras vertentes de socialismo na Alemanha e por isso eles acabaram tendo que fugir para os Estados Unidos, aonde eles foram para a Columbia University e trabalharam junto com John Dewey. E como George Grant mostra, durante todo o tempo eles estavam buscando inculcar a ideia de tomar as universidades, tomar os centros de pesquisa, tomar as grandes corporações, tomar o judiciário, tomar a mídia, tomar Hollywood e controlar toda a cultura. Tudo isso foi planejado, desenvolvido e funcionou dentro de 2 gerações, enquanto a maioria dos cristãos nem estava observando. E perceba que a estratégia que eles colocaram em prática foi simplesmente uma falsificação do princípio bíblico de evangelizar e discipular. Eles fizeram esse trabalho por todos os meios, mas propagando uma mensagem de morte. Mas agora, em contrapartida, eu quero observar com você uma passagem bíblica e também trazendo o contexto por trás dela, que vai nos mostrar como que cristãos devem viver neste mundo depois de entender tudo isso que aconteceu nas últimas décadas. E esse ponto mexeu muito comigo, então presta atenção porque é muito interessante isso daqui. Vamos ler um trecho que é muito conhecido, que está no Evangelho de Mateus, mas observa 2 coisas. Tanto o local aonde isso aconteceu, quanto o que o Senhor Jesus fala no final. Então vamos lá, Mateus 16, versículo 13 a 18. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Note aonde o Senhor Jesus disse essas palavras: Cesareia de Filipe. E esse lugar era muito longe de onde o Senhor Jesus estava conduzindo todo o seu ministério. Na verdade, ele fica próximo do Monte Hermon, ali próximo da cidade de Tiro, que também é a cerca de uns 50 quilômetros ao norte, do lado norte do Mar da Galileia. E como o Dr. Grant mostra, essa era uma cidade dominada por perversidade, idolatria pagã e imoralidade. E lá foi dividido por 2 momentos marcantes de idolatria. Primeiramente, tinha sido estabelecido para ser um centro de adoração a Baal, e era próximo do lugar aonde o rei Jeroboão, que foi rei Israel ao mesmo tempo em que o filho do rei Salomão, onde ali foram colocados altares para adoração aos bezerros de ouro, que foram feitos literalmente para afastar o povo de Deus de adorar em Jerusalém. Então observe que esse primeiro momento aconteceu debaixo do reinado de Israel. Mas depois, essa mesma localização foi dominada, foi conquistada por Alexandre o Grande. E aquele ponto em específico se tornou um centro de adoração ao deus grego Pan. E ali próximo havia uma formação rochosa que era uma caverna. E todos os anos os adoradores de Pan se juntavam ali para fazer um festival cheio de perversidade, com culto à prostituição e várias atividades imorais, até mesmo com animais. E acontecia que durante a primavera saía uma fonte daquela caverna. E lá, os pagãos místicos acreditavam que os deuses do mundo subterrâneo fizeram um portal para entrar neste mundo através daquela caverna. Assim, eles achavam que aquele era o portal para o mundo inferior. Eles chamaram de as portas do inferno. À luz disso, veja o peso do que o Senhor Jesus estava dizendo para os seus discípulos. Jesus levou eles para as portas do inferno para dizer claramente onde Jesus queria que a sua igreja fosse construída e que as portas do inferno não iriam prevalecer contra ela. Perceba o quanto isso é significativo para nós hoje. Nós devemos, como cristãos, colocar em prática as estratégias que o Senhor Jesus já nos deixou. Devemos ir aonde Ele nos chamar e discipular as nações.
Isso significa que precisamos ser intencionais em cada esfera em que nós estamos para propagar a mensagem do reino, a única verdade. O Senhor Jesus não nos colocou nesse mundo simplesmente para largarmos tudo nas mãos daqueles que estão em rebeldia contra Deus e que querem propagar mentiras contra tudo aquilo que é bom, verdadeiro e belo. Não podemos entregar a Satanás aquilo que pertence a Deus. Por isso que as igrejas precisam estar firmes em influenciar e crer que a palavra de Deus é a espada que vai nos dar força para atacarmos as portas do inferno, porque elas não vão prevalecer contra a igreja. E o que eu quero te perguntar é, você tem atacado as portas do inferno? Ou você está vivendo com um pessimismo antibíblico de que tudo já vai piorar mesmo, não vou fazer mais nada? Cristãos precisam se envolver em todas as esferas da cultura. Por muitos anos, nós ficamos parados enquanto aqueles que odeiam a Deus estavam tomando as rédeas de tudo. Agora é a hora de nós colocarmos em prática a estratégia que o Senhor Jesus nos deu. Devemos evangelizar e discipular este mundo. E existem 3 pontos em que a gente precisa reconhecer isso. Primeiro, na sua vida pessoal. Você está consumindo aquilo que vai moldar a sua mente segundo a mente deste mundo? Você está sendo moldada pelas falsificações do reino de Deus? Ou você está consumindo aquilo que realmente edifica e glorifica a Deus? Vivendo uma vida real de piedade, com oração, leitura bíblica, meditação na palavra de Deus e consumindo, seja em músicas, filmes, livros, aquilo que realmente edifica. Outra esfera na sua vida interpessoal. Você está discipulando pessoas para que elas não sejam discipuladas pelo mundo? Ou você está calado, deixando essas ideologias sequestrarem a mente delas? E na sua vida agora, em comunidade? Você tem se engajado na esfera pública para promover o bem e refrear o mal? Você está votando até mesmo para aqueles cargos pequenos, mas para que tenham pessoas tementes a Deus até mesmo lá dentro? Você está incentivando os políticos do seu estado ou do seu município para que eles tomem decisões segundo os princípios bíblicos? Você está incentivando os cristãos que estão nessas esferas para que eles permaneçam firmes e corajosos? A verdade é que nós temos muito o que fazer, mas nós fazemos isso na certeza e na promessa de que o Senhor Deus está conosco e Ele já garantiu a vitória. E como o Dr. George Grant conclui a palestra dele, igreja, mude o mundo. Esse é o nosso chamado, mudar o mundo. Mas acontece que alguns cristãos ficaram acomodados e não querem entrar na luta contra as portas do inferno. Mas à luz dessa passagem de Mateus 16, nós vemos que isso é desobediência e rebeldia contra o mandamento deixado pelo Senhor Jesus. E tudo isso tem a ver com o grande desastre evangélico que está acontecendo hoje. Espero que esse vídeo tenha sido uma bênção na sua vida, que tenha te edificado. Se você gostou, não esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho. Com a graça de Deus,